Bom dia, pessoal. Deus abençoe. É um prazer ter mais um momento de adoração a Deus junto com vocês. O que eu gostaria de examinar hoje é sobre prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual deve ser a nossa prioridade? Muitas vezes a gente escolhe a prioridade que quer. Eu posso ter prioridade em viver uma vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, fazendo tudo o que eu quero sem dar satisfação para ninguém. Eu posso escolher essa vida. Mas seria essa vida que Deus pretende que a gente tenha? Como a gente tem a liberdade de escolha, a gente tem as consequências da escolha. Se você fazer escolha errada, você vai ter consequências difíceis na vida. Então é bom a gente observar qual é a nossa prioridade. E eu vejo que na minha vida, por exemplo, a prioridade foi conhecer Deus. Conhecer Deus. Para conhecer Deus, eu precisei de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que fala de Deus. Ele é que pode instruir a gente sobre Deus. Então, como é que você crê em Deus? Como é que a gente pode ter uma crença em Deus? Se não for através de Jesus Cristo, a gente não tem o conhecimento de Deus. Como você pode pedir e ter certeza de que Deus vai responder se você não conhece? Quando você aborda uma pessoa que você não conhece, você tem intimidade com essa pessoa? Não tem. Muitas vezes a gente quer pedir para esse estranho muitas coisas, mas só que nós estamos conversando e nós não estamos reconhecendo com quem nós estamos conversando. Então é necessário, em primeiro lugar, é conhecer Deus. Conhecer Deus. Agora, como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, viveu na terra, ele veio de Deus, viveu na terra e voltou para Deus. Então Jesus Cristo ele pode mostrar quem é Deus, e a finalidade de Jesus Cristo na terra foi apontar sempre para Deus. E como a gente tem que ir para o céu? Como que eu faço para ir para o céu? É impossível? É impossível ao homem. É impossível ao homem. Mas a gente está falando com um Deus do impossível. O Deus do impossível, se você conhecê-lo e procurar aplicar na sua vida o que ele pede através de Jesus Cristo, ele vai te conduzir de maneira equilibrada na vida para honrar e glorificar o nosso Deus e para que a gente tenha uma felicidade muito grande. Então Jesus Cristo, o que ele fez na terra, ele fez todas as anotações que precisava ser feita para que a gente seguisse a Jesus e chegasse a Deus. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho. Esse caminho só é através de Jesus Cristo. Agora, ele veio de Deus. Ele veio de Deus. E ele voltou para Deus. Então ele conhece. Porque foi a única pessoa que fez isso. Ele veio de Deus e voltou para Deus. E o que acontece? Acontece que ele, sendo isso, ele é o caminho. Sendo o caminho, a gente procura as orientações de Jesus Cristo para chegar a Deus. É muito importante isso em nossa vida, porque às vezes a gente vive uma vida assim sem parâmetro, uma vida sem consequências. A gente prefere, a gente tem o dia do Senhor, que é o domingo, é o dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor, para quem é o dia do Senhor? É para muita pouca gente. Muitas pessoas não creem. E o dia de domingo serve para ele passear, para ele fazer a comida, para fazer muitas coisas, mas não se lembram de Deus. Esse esquecimento de Deus traz consequências sérias na hora da gente se apresentar diante de Deus. Então é por isso que a gente precisa observar. Você tem uma religião na sua casa, o que você fazer com ela dentro de casa? Ela não faz nada.
Você tem que ter uma religião, um Deus que mostre o amor. E que através de seguir esse Deus, você se encha desse amor para distribuir amor. Nós fomos escolhidos, separados. Quando a gente põe Cristo no coração, você sofre uma transformação. Ele muda a sua vida e as consequências dessa mudança é de paz, de alegria, de fraternidade. É você reconhecer que Deus conduz você. Deus é o Senhor da sua vida. Agora, depende da nossa prioridade. Eu posso fazer da minha vida eu ser o Senhor. E o que acontece realmente é que muitas poucas pessoas entendem que Deus é o Senhor. Então a pessoa fala, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, só que a gente pode fazer tudo isso. Mas terá consequências. Eu não vos conheço. Tem muita passagem de Jesus Cristo, ele deixa claro que Deus vai falar para nós, não vos conheço, se a gente não seguir os seus caminhos e fazer a vontade de Deus. Então veja bem que a importância de Jesus Cristo em nossas vidas é fundamental para a nossa salvação. Deus não deixou a gente na mão. Ele deixou assim ao léu. Deus providenciou o nosso futuro com Ele. Mas esse futuro depende do nosso desenvolvimento aqui na Terra. Se eu me apegar às coisas do mundo, se eu viver para as coisas do mundo, eu sou do mundo, e o mundo não encontra o reino de Deus. Mas Deus separa aqueles que creem em Cristo realmente, e agem. Tem que ter atitude. Não é para ficar em casa depois que creu. É para ir na igreja para aprender mais. Para que você conheça melhor a Deus. Porque como eu vou ter confiança em Deus se eu não conhecê-lo? Às vezes eu falo que eu temo a Deus por causa da preocupação, do medo. Mas não. Deus não quer isso. Deus não quer que tenha medo dele. O temor é diferente. A gente teme que a gente erre. Então a gente quer andar sempre certinho, porque Deus conduz de uma maneira perfeita. As palavras de Jesus Cristo ensinam o caminho, a direção, e Ele está conosco. Quando você põe Cristo para tomar conta da sua vida, Ele está em você para também tomar atitude quando for levar para você. Quando você sair desse corpo, o próprio Jesus cuida de nós. Porque há engano que as pessoas falam assim, mas a pessoa era bonzinha, essa pessoa era boazinha, ele só pode ir para o céu. Não, ele não tem nada com o céu. Ele escolheu viver do jeito que ele queria. Então não é por ser bonzinho, é para seguir um caminho. E esse caminho muitas vezes é pedregoso, é difícil e é caminho estreito. Mas ele é fundamental. Quando você anda nesse caminho, você tem a paz, tem amor, tem alegria e tem as dificuldades. Tem muita gente aqui, tem muitos pregadores, por isso que Cristo é muito banalizado. A gente vê que muitas pessoas falam de Jesus Cristo para você ficar rico, para você ter bens, para você ter posse. São mentirosos. São mentirosos por quê? Porque a finalidade de Jesus Cristo vindo na Terra, ele viveu sem ter um travesseiro para... Ele disse isso na sua palavra, que ele não tinha nem um travesseiro. Uma pessoa falou, eu quero te seguir, Jesus. Ele falou assim, olha, eu quero que você saiba que eu não tenho nem um travesseiro para dormir. Então, Jesus Cristo não está para dar coisas para a pessoa. Ele tem as coisas que ele dão é muito superior àquilo que nós queremos. O que a gente quer, bens materiais para viver do jeito que a gente quer. Só que Deus não quer dar bens materiais, Ele quer dar bens espirituais, porque os bens materiais, eles acabam. Você pode comprar um carro novinho, bonitinho e tal, daqui a alguns anos ele já não serve mais. Então o objetivo nosso tem que ser
ver o que Deus quer de nós e conhecer o nosso Deus e pôr a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu devo segui-lo porque Ele tem condições de, como Ele veio de Deus, Ele pode levar a Deus. Como Ele veio, Ele voltou. E nós precisamos voltar a Deus. A gente tem que voltar a Deus. Deus permitiu que a gente tivesse uma vida aqui. Mas Ele queria que a gente tivesse consciência de pôr Cristo para levar a gente de volta ao nosso Senhor. Porque as dificuldades é que as pessoas pensam que Ele é Senhor de sua vida. A própria pessoa pensa isso. Eu sou o Senhor. Aí você chega de domingo, você não quer saber de igreja. Por quê? Você não conhece. Você não conhece Deus. Então você não pode amar. E é necessário a gente conhecer Deus para tirar essas dúvidas do nosso coração. E Jesus Cristo, através da palavra, Ele vai nos instruindo quem é Deus. E quando você descobre quem é Deus, você vai ver que a vida é muito preciosa. Que a gente pode ter muita felicidade jogada no lixo. Muitas vezes a gente não conhecer a Deus. A nossa felicidade é jogada no lixo. E Deus não quer isso. Deus quer que você siga Cristo. Porque Cristo tem indicações e orientações que superam a nossa. É muito superior à nossa. A gente às vezes gosta de uma coisa, mas a gente precisa ver que Deus pode gostar de coisas que melhoram nossas condições com o próprio Deus. Então veja bem, a nossa escolha, a nossa prioridade, se for o mundo passa. E tudo passa. E o caminho, a gente não tomou. A gente tomou o caminho do mundo. E não o caminho de Deus. E o caminho do mundo, o fim, é muito terrível. Então, o que a gente vem sempre batalhando nesse sentido, é para que Jesus Cristo seja posto no nosso coração com todo o amor. E depois que você pôr, você dá Cristo no coração, você dá sequência na sua fé. Como que você dá sequência na sua fé se você não ouve mais de Jesus Cristo? E por isso precisa da igreja. A igreja que realmente aponta Jesus Cristo como o Senhor. E não Jesus Cristo como valorizador, doador de dinheiro, de poder, de glória. Não. A gente aguarda aquilo que Deus tem para nós e a gente vai fazer bom proveito daquilo que Deus nos dá, pela felicidade que Ele provoca em nossos corações. Sabe? A experiência que eu tive com Jesus Cristo, ela foi muito marcante na minha vida. Então não é justo que eu não avise, que eu não ponha a boca no trombone, que nem as pessoas dizem, para anunciar que Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o poder e a glória de Deus. Ele é o caminho que nos conduz a Deus Todo-Poderoso. Uma das passagens da Bíblia diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Seria uma conversa mole? Deus não cumpre o que promete? Se a gente duvidar disso, a gente não vai a Jesus, se a gente duvidar. Mas se eu não duvidar, eu ponho e Ele faz aquilo que Ele prometeu, porque Jesus Cristo não promete e deixa na mão. Ele é perfeito. Ele promete e cumpre. Então, vá a Jesus Cristo, experimente da sua glória, experimente da sua proteção, do seu amor. Quando você passar por algum período de dificuldade, muitas vezes a gente se achega a Deus. Senhor, me socorre nisso, me socorre naquilo. E depois que você sarou e foi curado, o que acontece? A vida volta ao normal, do jeito que a gente era. Se esquece de Deus,
E não tem mais problema, porque Deus me curou. Mas você, o que você fez dessa cura? O que se tornou dessa cura? Não é necessário a gente examinar. Porque Deus conhece o nosso interesse. Muitas vezes a gente quer só a cura, mas não quer que Ele cuide da nossa vida. Nós somos egoístas. Somos egoístas. E com esse egoísmo, a gente prende o nosso coração para fazer aquilo que eu quero. Abra o seu coração. Deixe Cristo entrar para fazer aquilo que Ele quer. Com certeza, você vai ter muita surpresa como eu estou tendo na minha vida. E a paz do Senhor, Ele reina, mas reina maravilhosamente. Aproveite essas oportunidades. Fale com Jesus. Eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Conduz as minhas vidas. Mas você precisa aprender de Jesus. É por isso que precisa das igrejas. Igrejas sérias. O que está acontecendo é a banalidade de religiões. Quando a gente observa boas religiões, mas que Cristo não habita. Então o que importa? Importa seguir a verdade, para que a verdade revele os desejos de Deus na nossa vida. Mas sem Cristo, a gente não teria a verdade. Que Deus nos abençoe. E que a paz do Senhor sempre reina sobre nós. Amém, Senhor.